Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Hoje falaremos sobre os tipos do jejum. O primeiro jejum que o muçulmano estará ali enfrentando com o seu conhecimento para estar discernindo, diferenciando entre os tipos de jejuns que estará ali jejuando ou deixando, na verdade, o primeiro é o jejum, a classificação como sendo o jejum obrigatório, al-wajib, o jejum obrigatório, que se ele fazer, terá a sua recompensa. E se ele negligenciar, deixar, abandonar, se abandonar, saiu do Islã. Porém, se negligenciar, será dentre os pecadores. Negligenciar, ou seja, faz, não faz, fica nessa ida e volta, e nos amparamos em Deus e pedimos a Ele glorificado sejas a firmeza no dito e na ação, e na fé e na submissão. Então, o primeiro dito não é senão o jejum obrigatório, e mencionaremos quais serão tais jejuns. O segundo é o jejum proibido. Al-Muharram, o jejum que é proibido, se dá a sua ilicitude, mesmo que a pessoa faça, dará a sua ilicitude, não será aceita, pois a sua condição estará sendo violada. É a condição de que esse jejum está sendo como proibido, não será aceito por um motivo, por uma data, por algo que a pessoa faça ali, e será mencionado daqui a pouco, inshallah. O terceiro é o jejum detestável, que iremos estar explicando quais são os tipos, e o quarto não é senão aquele jejum que está linkado com algo, seja com um mês, seja com uma ação, está ligado ali, é um jejum que está atrelado a uma coisa. Estaremos mencionando como sendo daqui a pouco a quarta questão. O primeiro jejum, que é o jejum mais famoso que as pessoas ouvem, dentre os muçulmanos sempre falam, e dentre os não muçulmanos sempre ouvem e falam também e sabem, é o jejum do Ramadã, no mês do Ramadã. Então, Ramadã é o nome de um mês do calendário lunar, ou seja, do calendário árabe, o calendário lunar, é um mês ao qual se dá como sendo o 9º mês de tal calendário. Calendário lunar, como sabido, 354 ou 355 dias, valendo um pouquinho de mudança, lembrando que até o calendário solar tem a sua mudança de acréscimo de um pouquinho de tempo, 365 dias, mais uma faixinha de horas ali, 4 ou alguma coisa ali do tipo, um pouquinho a mais, então não é algo preciso. Então, Ramadã é o nome do 9º mês, e a palavra Ramadã, literalmente, falando uma coisa literal agora, é a junção de duas palavras. Ramadã tem o significado literal de seco, de quente. Este an, no final, terá o significado de muito. Vamos dar um exemplo da nomenclatura de um país, o país chamado Sudã. Sudã, o país Sudão, né, abaixo do Egito ali, ao qual pertencia o Egito, porém, informações históricas à parte, na verdade. Porém, Sudã tem as ligações de duas palavras. A palavra Sud, que literalmente significa preto ou negro, né? E an, muitos, como falamos aqui, então, muitos pretos ou negros, ali um exemplo, no local, ou seja, o nome, significado linguístico de tal país, a nomenclatura, linguisticamente falando, de tal país. Então, o Ramadã significa literalmente um mês seco, literalmente uma faixa seca. É claro, isso no Oriente Médio, naquela região, e não aqui para o nosso país, que muitas vezes o mês do Ramadã acaba coincidindo com a época das chuvas, pelo menos em São Paulo que eu pude presenciar e confirmar literalmente assim, é que o Ramadã sempre cai em uma parte do ano fria, tem chuva. São Paulo sempre tem chuva, mas especificamente ali no Ramadã, na verdade falando assim. Então a palavra Ramadã é a junção de duas palavras, Ramad, literalmente seco ou quente, e a parte final, an, literalmente significa muito, muitos, né? Vamos pegar agora uma nomenclatura de um país, o país chamado Sudã, abaixo do Egito, Sudão, ou seja, né? Terá a junção de duas palavras. A palavra Sud, que significa preto ou negro, e an, muitos, como falado aqui, Sudã, então literalmente o local que tem muitos pretos ou muitos negros, como assim mencionado, né? Isso é um termo, é uma etimologia da palavra Sudã, do nome Sudã, sobre o assunto. Voltando para o nosso aqui, não é senão que o Ramadã, como sendo um dos grandes meses, sempre falado, sempre tido, é o mês que se dá obrigatoriamente o jejum. E para aqueles que não entenderam ainda quais são as condições do jejum, voltem por gentileza ao nosso primeiro vídeo. Allah Tabaraka wa Ta'ala menciona sobre esse nobre mês falando Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. O mês do Ramadã é o mês ao qual foi revelado o Qur'an. Então vimos que a revelação do Alcorão se deu no nosso 9º mês do calendário lunar.
Ou seja, o Coran, como sendo um único livro, uma única escritura, se desceu, foi revelado para o quarto céu da vida terrena, em seguida, paulatinamente, pouco a pouco, foi descido através do anjo Gabriel, que a paz esteja sobre ele, com o conhecimento de Allah Tabaraka wa Ta'ala, por motivos, por questões que eram tidas ali como motivos da revelação. Voltando para o nosso assunto do Ramadã, que é um dos meses mais famosos, tanto pelos muçulmanos por estarem jejuando, na verdade buscando a Deus glorificado seja, um mês conhecido como o mês do Alcorão, o mês da revelação do Coran, o mês da leitura do Alcorão, literalmente mais assídua, mais forte, mais firme, do contrário em relação aos outros meses, e também muito falado nas mídias, quando chega pelas mídias de canais islâmicos ou canais não islâmicos, falando sobre a entrada, a chegada deste nobre mês aos muçulmanos. Então, o primeiro jejum é o jejum obrigatório, que se dá como sendo o nome do Ramadã. E para aqueles que não entenderam o significado de suas condições, voltem, por gentileza, ao nosso primeiro vídeo desta série aqui, dessa parte sobre o jejum. Allah Tabaraka wa Ta'ala menciona sobre a obrigatoriedade do jejum. Como mencionado no nosso segundo vídeo, que o jejum foi prescrito para aqueles que vieram anterior a vós. Allah prescreveu para vós, assim como prescreveu para aqueles que vieram anterior a vós, para que vocês fossem tementes. Então, o motivo pegamos no nosso segundo vídeo. Quanto ao nome Ramadã, Allah Tabaraka wa Ta'ala menciona Shahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an. O mês do Ramadã, Allah fala, o mês do Ramadã é o mês ao qual foi revelado nele o Alcorão. Então o Coran, como sabido, ele foi revelado, se iniciou a revelação no mês do Ramadã, se deu a revelação no mês do Ramadã. Foi descido, como fala através de alguns ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam e da interpretação dos sábios, é que o Coran, o Alcorão, foi revelado de uma só vez no mês do Ramadã e ficou no quarto céu da vida terrena. No quarto céu, como sendo 7 céus interpostos, sobrepostos, não é verdade? Então, no quarto céu da vida terrena, Allah Tabaraka wa Ta'ala revelou tal ao Corão e deixou-o ali. Em seguida, foi revelando paulatinamente, através do anjo Gabriel, ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele. Então, o versículo fala, o mês do Ramadã é o mês ao qual foi revelado o Coran. E qual foi os motivos da revelação, como fala, Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, orientação para as pessoas. Orientação para as pessoas e clarividências da orientação e do discernimento que é dado de Allah Tabaraka wa Ta'ala. E como menciona, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. E quanto àquele que presenciá-lo, ou seja, este mês, deverá jejuá-lo, ou seja, o Ramadã. Então aqui falamos um pouquinho sobre o primeiro jejum obrigatório, que é o jejum do Ramadã, provindo de Allah a ordem e ali dando-se a obrigatoriedade de tal jejum.